Bora. Bora. Então vamos lá. Relembrando aí o resuminho de deslocamento de equilíbrio. Quando você adiciona alguém, não é só na coisa não, na luzinha virtual também. Quando você adiciona alguém, o equilíbrio vai para o lado oposto. Então, o resuminho que a gente tem que ter na cabeça. Quando você retira alguém, o equilíbrio vai para o mesmo lado da substância que você... Se você tiver que justificar, é assim que você vai justificar. Quando você aumenta a temperatura, o equilíbrio se desloca para o lado. Nossa, agora coisou de vez. O que será que está acontecendo? O equilíbrio vai para o lado N, diminui a temperatura, o equilíbrio vai para o lado X, aumenta a pressão, aí você só olha substâncias gasosas, vai para o lado de menor volume, diminui a pressão, vai para o lado de maior volume. Então, esse é um resuminho que vocês vão usar na prova e vão justificar o deslocamento exatamente com isso. Tá? Na aula 25, tem um exercício de deslocamento de equilíbrio muito legal, que é com a parte iônica, de adicionar ácido, adicionar base, é muito legal. Mas isso está lá na aula 25. Tá? A aula 24 começa a falar dos equilíbrios iônicos. E aí eu já pus aqui, pus na outra, e pus na aula 25 também a lei de diluição de Ostwald, que serve para monoácidos ou monobases, e é importante para pH, pOH, que vem na próxima apostila, que cai para caramba. Então, se você tiver um ácido aqui, e você conhecer o seu grau de ionização, o alfa M é o que reage. E aí seria um monoácido, proporção 1 para 1. Lembre sempre que aqui você tira e aqui você soma. Os reagentes sempre diminuem, os produtos sempre aumentam. Portanto, a constante do ácido é alfa M, produto sobre reagente. Chegamos em alfa ao quadrado M, 1 menos alfa. E se eu tiver aí essa fórmula que eu vou deduzir, nós vamos usar na próxima apostilinha. Se você tiver um ácido fraco, você pode aproximar 1 menos alfa para 1. Então, isso aqui vem na próxima apostila. Tá? O que é importante dessa aula 24 é que, como você tem constante produto sobre reagentes, quanto maior for a constante, maior a força. Lembre que força está ligada à produção de íons. Então, se eu tiver uma constante grande, é porque eu tenho uma ionização alta. Então, aumenta a constante de equilíbrio, seja Ka, seja Kb, qualquer constante de ácido ou base, aumenta a força do ácido ou da base. Então, isso é um exercício que o Enem sempre cobra aí em relação a equilíbrios iônicos. Aqui nós temos a continuação
dos exercícios de deslocamento de equilíbrio, tá? Então, observe aqui no gráfico que você tem dois equilíbrios. Então, você tem um primeiro equilíbrio que foi atingido no instante T1. Por que eu sei que o equilíbrio foi atingido? Porque a concentração ficou constante. Isto aqui, que está aqui, significa que eu adicionei alguém. Toda vez que aparecer assim, significa que você adicionou alguém ao equilíbrio. Então, você vai alterar o equilíbrio. E aí ele vai se desorganizar até entrar em equilíbrio de novo. E aí vai ter outro equilíbrio aqui. Então, na verdade, você tem aí vários equilíbrios, né? Vários equilíbrios aí nos diversos instantes. Tá? O gráfico de concentração, né, representa alterações. O segundo gráfico está mostrando que no instante 4 você aumentou a temperatura. Então, no instante 4 você aumentou a temperatura do sistema. E aí perceba que a concentração de NO2 aumentou. Isso significa que você deslocou o equilíbrio para a esquerda. E aí, lembra lá do resumo, quando aumenta a temperatura, vai para o lado endotérmico. Então, isso é muito teoria. Muito teoria, muito teoria. Saber ler o gráfico é teórico. É importante saber ler o gráfico, tá? Calcule a constante de equilíbrio a 80 graus Celsius. Então, a 80 graus Celsius, você vai ver que é de T0 até T4. Então, você vai tirar os valores do gráficozinho aí, tá? O primeiro equilíbrio que foi obtido aqui foi com concentrações de NO2 de 0,3 e de N2O4 de 0,2. Então, você vai calcular a constante de equilíbrio, tá? 2,2. Ele não coloca unidades, mas tem que colocar unidades aqui, ó. Então, você tem que fazer análise dimensional. Aqui vai cortar mol por litro com mol por litro, vai ficar 1 aqui e 1 aqui, e não 2, tá? Então, tem que colocar unidades na prova escrita, e essa questão é escrita. Então, tem que ter unidades aí, senão vai perder metade da questão. Então, não esqueçam de colocar unidades, que é importante. E aí ele pergunta se a reação é endotérmica ou a reação é exotérmica. Então, lembre do que eu acabei de falar, que no instante T4, você aumentou a temperatura. E aumentando a temperatura, aumentou o NO2. Então, quer dizer que deslocou o equilíbrio para a esquerda. Então, quer dizer que aumenta a temperatura, vai para o lado endo. Portanto, o lado direito é exo, que foi o que ele perguntou. A reação é exotérmica para a direita. Certo? Questão difícil essa, não é uma questão fácil, não. Essa é uma questão complexa para analisar. Questãozinha 2. No estado gasoso ocorre a reação representada pela equação. As porcentagens de conversão dos reagentes em NH3 em diferentes condições de temperatura e pressão, estão resumidas na tabela seguinte. Então, ele vai dando aqui a pressão. Então, quando ele vai aumentando a pressão, tá? E alterando a temperatura. Então, veja aqui, ó, que a 1 atm
À medida que você aumenta a temperatura, você diminui a conversão em NH3. Então, isso quer dizer que você aumentou a temperatura, você está deslocando o equilíbrio para a esquerda. E aí, você aumentando a pressão, perceba que está aumentando a conversão. Então, aumentando a pressão, está deslocando o equilíbrio para a direita, que é o lado de menor volume. Tá? Então, ele fala, a reação de síntese é endotérmica ou exotérmica. Tá? Então, verifica-se pela tabela que, numa mesma pressão, aumentando a temperatura, diminui a porcentagem de conversão, o que mostra que o equilíbrio foi deslocado para a esquerda. Ou seja, aumenta a temperatura, vai para o lado endo, ok? Então, a reação inversa é endo, logo a reação direta é exo, igualzinho ao anterior. Justifique a relação que existe entre uma dada temperatura, entre o aumento de pressão e a porcentagem é aquilo que a gente falou, aumenta a pressão, o equilíbrio é deslocado para o lado de menor volume. Na verdade, aqui é só a explicação da teoria. Mas são questões complementares interessantes com relação àquilo que a gente viu lá atrás. A constante de equilíbrio de uma reação é representada pela equação que é igual a 3. Nessa temperatura foram feitas duas misturas. Monômero 1, monômero 0,5, dímero 0,75. O que é monômero, professor? A gente tem reações de formação de polímeros em química orgânica, mas também temos a reação de formação de dímeros, trímeros, que é quando você dobra o composto. Então, isso é uma reação de dimerização, que é você aqueceu, juntou dois e aí ele formou um composto só, dobrando a sua forma. Isso chama dimerização. A polimerização, você forma um composto com 150, 180 carbonos, que é um composto, a borracha e uma série de compostos. Então, ele deu aqui duas formações aqui, tá? Representando-se por situação de equilíbrio, tendência da reação a deslocar-se para a direita ou para a esquerda. Ele quer saber como fica o 1 e o 2. Então, calculemos as constantes para cada caso. Então, calculei na mistura 1. Na mistura 1 deu 3. Então, significa que a mistura 1 está em equilíbrio, que ele falou que o K vale 3. A mistura 2 não atingiu o equilíbrio ainda. Se a mistura 2 não atingiu o equilíbrio, ela ainda está deslocando para a direita. Portanto, resposta B de bola. Resolvam sempre os exercícios resolvidos. Que eles estão colocando bastante exercício resolvido aí, tá? E a última aula, bem facinho, tá? Essa questãozinha do Enem que eu falei, que caiu várias vezes já. Ele dá as constantes do ácido e pede qual é o ácido que possui a maior força. O ácido que possui a maior força é aquele que tem a maior constante de equilíbrio. Analise tabela que apresenta a fórmula e as constantes de ionização de alguns ácidos. Então, ele deu lá ácido fórmico, ácido acético, ácido butanóico. Considere 3 soluções de mesma concentração. Qual das 3 soluções apresentará maior condutividade elétrica? A condutividade elétrica está ligada com a quantidade de íons
que eu tenho na solução. Portanto, quanto maior a constante, maior a força, maior a quantidade de íons. Ok? Então, o que tem a maior constante aí é o ácido fórmico, portanto, é ele que vai ter maior quantidade de íons, portanto, que vai ter a maior condutividade elétrica. Em uma solução de ácido acético foi adicionada certa quantidade de acetato de sódio, mantendo-se a temperatura indica que deverá ocorrer com o grau de ionização do ácido e justifique sua resposta. Então, ele deu aí ácido acético, deu a fórmula, e ele está adicionando acetato de sódio. Acetato de sódio significa que você vai aumentar a quantidade de CH3CO ou menos. Então, se você está aumentando a quantidade de CH3CO ou menos, lembra lá, aumenta a concentração, desloca o equilíbrio para o lado oposto. Então, você vai deslocar o equilíbrio para a esquerda, aumentando a concentração de ácido acético, portanto, diminuindo o alfa. Se eu deslocar para a esquerda, eu vou diminuir a quantidade de íons, então eu vou diminuir a porcentagem de ionização. E o último é para montar a tabelinha, a tabelinha, que eu falei para vocês estudarem bem para a prova, porque a questão 1 ela é gigante, vale 8 pontos, e tem 3 tabelinhas para fazer. Então, tem que saber fazer a tabelinha. Então, ele fala lá da amônia, né? A água não entra no cálculo de Kc, que a água não altera a concentração. Então, ele deu lá que tem 0,02 mols de NH3, 0 de NH4, 0 de OH. Reage X, como aqui é 1 para 1 para 1, XX, e aí vai jogar na fórmula. Você tem a constante, que é 1,8. Você tem XX, 0,02 menos X. Tá? E aí tem uma mágica aqui. Tá? Deixa eu ver como que eu resolvi. Como a base é fraca, tá? Significa que esse X vai ser muito pequenininho. Se você multiplicasse em cruz, ia dar uma equação de segundo grau, e que você não ia conseguir fazer sem calculadora. Então, esse exercício aqui, deixa eu ver de onde é. Esse exercício aqui é filha da puta, é da FATEC. Porque se você não desprezar o x, você vai ter que tirar delta e vai ficar com números muito ruins. Só que como essa é uma base fraca, o que significa que o x é muito pequeno, que a ionização é muito pequena. Então, 0,02 menos x vai significar que você pode aproximar isso aqui para 0,02. Se não fizer isso, não consegue fazer. Pode até pegar uma calculadora, tirar delta e tal, mas vai ser complicado para fazer, sem calculadora. Tá? É meio complexo aí. Agora parou de sumir, né?